Seja bem-vindo à nossa aula número 20, Recursos no Juizado Especial. Nesta aula você vai aprender como e quando é possível questionar uma sentença, o que é um recurso judicial, por que o sistema permite a revisão das decisões e qual a importância de ser observado os prazos legais. O que é um recurso propriamente dito? Bom, um recurso é uma forma de impugnar, é uma manifestação da parte que perdeu o processo ou que não ganhou todos os seus pedidos de solicitar a revisão do caso, a revisão da decisão. Veja, não é você pedir um novo julgamento. O recurso ele não serve para isso. O recurso serve para impugnar uma decisão judicial. E o que é impugnar? É você apontar as falhas e os erros que a sentença cometeu. Se houve uma interpretação equivocada de provas, se houve um afastamento da prova pelo juiz, ele apenas considerou uma parte ou considerou apenas a parte contrária. Então é o momento em que você vai fazer uma impugnação da decisão judicial. E é esse momento do recurso em que você busca a correção de erros judiciais. Erros judiciais podem acontecer? Sim, todos somos humanos, todos podemos errar. Inclusive, podemos errar nos argumentos da petição de recurso. Mas como assim errar na petição? Muitas pessoas, eles apenas não concordam com a decisão judicial e pedem a revisão do caso, quando essa não é a técnica correta. Justamente por isso que é exigido um advogado para poder fazer o recurso no juizado especial, porque você precisa impugnar os fundamentos da sentença, mostrar para uma turma revisora, que nesse caso será composta por 3 desembargadores, podendo ser eles fixos ou convocados, dependendo do volume da demanda do tribunal, sendo uma turma recursal fixa ou uma turma recursal convocada, justamente para poder dar vazão ao volume de recursos. Então, você tem 3 desembargadores para poder revisar a decisão inicial. A decisão inicial é a sentença, acórdão é a decisão revisora. Essa decisão, ela pode ser revisada ou não é uma obrigatoriedade que ela seja sempre revisada. Os desembargadores podem entender que a sentença foi adequadamente aplicada no caso concreto e eles podem simplesmente adotar as razões de decidir e manter a decisão inicial. Nesse caso, você perdeu o recurso. Existem 2 tipos de recurso no juizado especial. Um deles é o recurso nominado, que é conhecido também como apelação. A própria Lei 9.099 estabeleceu que o nome do recurso seria um recurso inominado. Por isso que tem esse nome parecidamente estranho. Já o Código de Processo Civil estabelece que, no caso de impugnação das decisões de primeiro grau, será chamado de apelação, tendo até um capítulo específico sobre apelação e quais são seus requisitos. O que seria o recurso nominado? É o principal recurso contra uma sentença no juizado. Seu processo teve início, passou por todos os trâmites legais, respeitou o contraditório e chegou na decisão final de mérito. O recurso nominado é o meio jurídico adequado para você impugnar essa sentença. Geralmente, quando você tem um interesse recursal. O que seria esse interesse? Somente podem recorrer aqueles que perderam totalmente ou parcialmente os seus pedidos. Por exemplo, você entrou e solicitou ao juiz uma condenação em danos materiais e danos morais. Você ganhou apenas o dano material. Nesse caso específico, você teve parcial procedência, ou seja, você ganhou uma parte e perdeu outra. Então você tem interesse em recorrer ao Tribunal de Justiça para a turma recursal para solicitar a aplicação, a revisão da decisão para reconhecer que, no caso, houve incidência de dano moral. Essa é uma possibilidade. Suponha que você entrou com um pedido de indenização material por conta do acidente de trânsito, mas o jogo virou, como nos exemplos práticos que demos nas outras aulas anteriores, e você perdeu o processo. Você não concorda com a decisão judicial. Então você possui um interesse recursal para recorrer e revisar essa decisão. Não é para julgar um novo caso, é para revisar. Você tem que atacar os fundamentos da decisão. Ou seja, se o juiz analisou inadequadamente a prova, se faltou ele considerar alguns argumentos que você fez, por vezes demonstrar ao tribunal que os casos julgados reiteradamente pela turma recursal são aplicados um direito contrário ao que foi aplicado na sentença, ou seja, você está pedindo a manutenção do entendimento recursal para que seja aplicado no seu caso, você não pede um novo julgamento. Essa questão é muito técnica e é por isso que se exige o advogado. Nesta aula eu vou te dar conceitos para você entender o modus operandi, como funcionam os recursos inominados. Basicamente, quando você faz, primeiro você tem que ter a convicção que você pode ter a decisão reformada. Só então você busca o advogado, o contrata para poder fazer o seu recurso e esse recurso é encaminhado para a turma recursal. Dependendo de cada estado, existem um sem número de turmas recursais. No estado do Paraná nós temos entre
4 e 5. Por vezes a quinta turma ela é convocada para poder auxiliar no volume de demandas. E justamente por não ser um órgão fixo, ela é denominada como turma recursal convocada. Ela age em regime excepcional. Os tribunais têm um sistema de divisão de tarefas, por exemplo, criando turmas temáticas. E é isso. Quando o processo ele versa sobre direito bancário, ele cai em determinada turma. Quando versa sobre outras questões mais genéricas, como condomínio, direito de vizinhança ou algum outro assunto correlacionado, ele manda para outra turma recursal. Quando é sobre direito aéreo, quando envolve empresas de companhia ou empresas de telefonia, vai para outra turma. Então são turmas especializadas. O que é isso? Que os desembargadores são especialistas no assunto? Não necessariamente um título formal de especialista, mas eles concentram mais as suas revisões judiciais, as suas análises de mérito em um tema apenas, do que fazer todos os temas que aparecem, eles terem que estudar tudo do zero, então por isso que são as turmas temáticas. E nesse caso, quando você faz o recurso, você já pode ter uma ideia mais ou menos se o seu direito pleiteado envolve o direito bancário, ele vai cair na primeira, segunda, terceira, quarta turma. Depende muito o número de turmas recursais de cada tribunal, porque cada tribunal sabe o volume de demanda que tem, ele é o único competente em poder fazer a sua divisão organizacional, então não compete a outro poder da República fazer essa gestão. Nesse caso, quando você faz o recurso, ele é encaminhado para uma turma recursal, ela adentra, né, ela é distribuída para uma turma específica, é onde você vai verificar que vai ser designado um relator. Eu explico isso porque você, como entrou sozinho no seu processo, você já vai ter acesso ao sistema, você vai poder acompanhar as movimentações e às vezes você não vai entender por que esse trâmite está acontecendo. Então, justamente essa aula não é para ensinar a você sobre um recurso inominado em si, mas como ele tramita, como ele funciona, o que você pode esperar da organização. Então, quando ele é distribuído no Tribunal de Justiça, ele vai para um relator. O relator é a pessoa que vai analisar o seu recurso e vai dar um relatório. Esse relatório serve para mostrar para as partes que ele leu o processo, é um procedimento formal, e para os outros dois desembargadores que estarão juntamente com este no dia da sessão de julgamento, para poder concordar ou discordar. Então é feito o relatório pelo relator, quando recebe, ele seria a pessoa principal do processo, ele já vai dar o seu voto, e os demais podem simplesmente concordar com o voto dele, de manutenção ou de revisão da sentença. Não são vinculativos, nenhum desembargador é obrigado a aceitar o voto de outro, eles podem simplesmente ter um entendimento diverso e aplicar no caso concreto. E o debate entre eles, juntamente por vezes com uma sustentação oral por parte do advogado, pode influenciar diretamente no resultado do recurso. Não é porque o relatório foi apresentado e seguidamente o voto na sessão que os demais desembargadores, no caso, aceitarão o voto do juiz relator. Quando o recurso inominado pode ser utilizado? Quando você discorda do resultado da sentença. Quando uma das razões para você discordar é quando o juiz errou na análise das provas e quando você considera também que o juiz interpretou juridicamente a prova de forma errada. Ele deu mais valor a um documento físico do que uma ata notarial. Você pode pedir essa readequação da análise da prova. Essa é uma finalidade técnica dos recursos inominados. E por que tem essa obrigatoriedade do advogado no recurso? Como expliquei anteriormente, é muito técnico essa parte. Dificilmente o cidadão conseguiria adentrar com o seu recurso e às vezes ter sucesso. Não que ele não seja capaz, ele pode ser capaz, mas isso envolveria algum tempo de prática, reiterações de pedidos, aprendizado com erros ou como é o modus operandi da turma recursal. Por isso exige que o advogado, com a capacidade técnica, faça esse recurso. E existe como você pode perceber, existe uma limitação dessa atuação sem assistência profissional. Ou seja, até causas de 20 salários mínimos, eu não vejo o porquê o cidadão não poderia atuar, reclamar até 40 salários. Porque na questão só muda o valor, não muda a complexidade. Então existe essa limitação de atuação não somente por conta da lei, porque a lei estabeleceu assim e de 1995 para cá nunca houve uma reflexão
ou um levante popular, como que eu posso dizer a vocês? Uma força popular que exigisse a modificação legislativa. Daí, nesse caso, fica por isso mesmo. O Congresso não trabalha muito nos interesses do cidadão, pelo que nós podemos perceber. As discussões são mais para questões de poder interno do que a contribuição de melhoria da sociedade. De toda forma, essa é a regra do jogo e o cidadão precisa se adaptar. Então, existe essa limitação de atuação sem atuação do profissional. Você não pode fazer um recurso por conta própria, porque envolve uma certa técnica no desenrolar da petição inicial, de como recolher as guias do recurso, a possibilidade de você fazer uma sustentação oral. Isso exige capacidade postulatória, exige que seja um advogado. E também é muito importante que seja observada a técnica jurídica nessa fase, porque se o cidadão não está habituado, a maioria dos pedidos seriam como você observa hoje uma pessoa fazendo o seu recurso administrativo de uma multa para o Detran. Ele sempre alega a mesma coisa e sempre o pedido é negado pela mesma razão, justamente porque não foi aplicada a técnica correta de um recurso, de explicar o porquê uma decisão está errada e por que o entendimento da prova está equivocado. Por isso exige-se o advogado para o recurso. Qual é o prazo para a interposição do recurso? Como nós vimos na aula de sentença, você, ao receber a carta de intimação, você deve ficar muito atento que existe um prazo para recorrer. Não é quando você quer, ou quando lhe sobrou tempo, ou quando você acha que vai ser razoável fazer esse recurso. O prazo legal para recorrer são 15 dias. O início da contagem do prazo é no dia seguinte do recebimento da sua notificação, da sua intimação da sentença. Se ela caiu numa sexta-feira, ela vai começar na segunda-feira. Se você recebeu na quinta, já começa na sexta. Se for em véspera de feriado nacional ou de algum recesso forense, ela vai ter a sua interrupção dentro desse prazo, porque os prazos na justiça somente contam em dias úteis. Então você tem que ficar atento ao calendário judiciário e ao dia do recebimento da sua carta de intimação. Não deixe para tomar uma providência ou para analisar o seu caso uns 10 dias depois. A carta de intimação não exige que você seja intimado pessoalmente. Então, se ela chega na sua residência e algum familiar recebeu, ou ela até fica na caixinha de correio por dias, porque não estamos mais habituados a receber correspondências postais, salvo em casos de fatura de energia, o saneamento, ou às vezes o telefone, mas hoje em dia acredito que centenas de milhares de pessoas recebem isso por e-mail, porque é mais prático, evita a perda, você não tem a perda de prazo. Então, se chegar no seu correio, não importa se você assinou ou se você recebeu, a intimação ela não é pessoal, ela vai para o endereço que você declinou no seu processo. Ao fazer isso, você tem que ficar atento a todo momento. Então, sempre consulte a internet no seu processo eletrônico com o seu acesso, verifique se já saiu a intimação por lá. Assim que você tomar o conhecimento, seja pelo meio adotado do tribunal, ele pode te intimar pelo WhatsApp, se você assinou um termo formal para receber por ali, né, para facilitar, para agilizar o procedimento, ou se você optou por receber intimações postais, então sempre você tem que estar atento, porque a consequência da perda do prazo é a perda do direito. Você não vai perder o que já está estabelecido na sentença, você vai perder o direito de recorrer. No jargão técnico jurídico, nós falamos que o seu recurso transitou em julgado, não teve como você fazer, a decisão inicial consolidou-se. E essa é a importância de acompanhar as intimações é justamente por isso, para evitar que você perca o prazo recursal. Quando você recebe essa intimação, você tem que entender que se você quiser recorrer, você tem que agir. Nesse caso, como você precisa de um advogado, então você já precisa buscar o advogado para entender se o seu recurso é viável ou não, justamente porque existe um custo envolvido. Para recorrer, você precisa fazer o preparo. Preparo é o nome técnico judicial para pagamento das custas do recurso. Existe essa necessidade porque ela está obrigada na lei e você também precisa entender que toda a primeira fase ela foi gratuita, mas não porque ela foi gratuita que ela não tem um custo implícito. Houve carta de citação, às vezes houve oficial de justiça, às vezes mais de uma vez, houve remuneração de servidores como o conciliador e o juiz leigo. Então existe um custo de trâmite desse processo, movimentação de servidores, ofícios para quando necessários. Então essa estipulação da gratuidade de primeiro grau, ela tem um custo recuperado nessa taxa recursal. Quando você paga o recurso é para ajudar a financiar o sistema. A gratuidade ela é só para o primeiro grau. Se você quiser ir para o segundo grau, então existem outros custos, como o custo recursal, o custo do seu advogado. Existe também um custo de, se você perder o processo e não tiver, você já perdeu na sentença, você fez o recurso, perdeu novamente, ainda pode vir os custos da sucumbência, em geral
geral são 10% a 20% do valor da causa. Então você precisa agir. Recebeu a sua sentença? Leia. Se você não entender, na próxima aula vamos explicar sobre o recurso do embargo de declaração. Mas se você leu, entendeu e não se conforma, busque tão logo um advogado, porque é muito importante que vocês verifiquem que o advogado, com o olhar técnico dele, ele verifique se o seu recurso é viável ou não, porque às vezes só vai te trazer mais custo, justamente por ter que pagar as custas do recurso, por ter que pagar o seu advogado, por ter que pagar uma sucumbência se você fizer o recurso e perder. Tudo isso precisa estar na balança para você analisar se vale a pena ou não vale a pena. O recurso não é uma questão emocional, é uma questão estratégica, mais voltada para uma análise econômica. Então, você precisa ver, esse recurso vale a pena? E mesmo que eu ganhe, será que eu vou acabar ficando, economicamente falando, no 0 a 0? Por que gastar esse tempo? Então, vale a pena que você tenha um comportamento proativo quando você recebe a sentença. Busque logo o advogado e o advogado te fala, há chance de reformar a decisão ou não há chance de reformar a decisão? Obviamente, o advogado está lá para te dar a visão técnica e você não é obrigado a concordar com ela. Se você quiser, você pode e até às vezes é recomendado você pegar uma segunda opinião. Mas tenha em mente, o advogado ele vai te dar a análise técnica do recurso, se ele vale a pena ou não fazer. Ele não vai te dizer faça o recurso ou não faça o recurso. Ele vai te dar os prós e contras, as teses que são viáveis e as teses que não são. Mas para ele fazer isso, ele precisa de tempo. Então, se você recebeu aquela cartinha, saiu a intimação no dia 10 e você já chegou na sua caixinha de correio no dia 15 e você só foi abrir ela no dia 20, já transcorreu algum prazo. E aí é menos tempo para o advogado poder te dar um parecer e muito menos tempo ainda para você buscar uma segunda opinião se você não concordou com o advogado. Até porque você era a pessoa que estava cuidando do caso. Era você que já tinha formulado as teses, você já tinha formulado os requerimentos, já tinha estudado a situação e você pode ter uma ideia, uma compreensão se você vai aceitar ou não vai aceitar o parecer técnico do advogado. Sempre no final, a decisão será sua. E as consequências também recaem sobre si. Então, se você não recorrer, é uma atribuição que lhe compete. Se você recorrer e perder por insistência sua, também é uma atribuição sua. Sempre a responsabilidade, a tomada de decisão final é sua. Então, tenha informações, filtre e haja. Se vale a pena ou não vale a pena. Se é um caso que você perdeu, você era o réu e perdeu, analise também aquela questão econômica, se vale a pena buscar a outra parte para tentar fazer um acordo. Porque se você recorrer, vai pagar as custas do recurso, que é à vista. O advogado vai te cobrar, pode até parcelar no cartão se for o caso, mas é à vista. E aí você perdeu, vai vir a sucumbência, também é à vista. Será que a soma de tudo não valeria a pena fazer um acordo e pagar parcelado para o autor? É essa análise que você precisa fazer. Só que para você tomar essa atitude, essa postura, ela tem que ser o quanto antes, porque o prazo para recorrer está passando. E uma vez que ele for alcançado, não dá para cancelar, não dá para voltar, não haverá nulidade. Não tem como chegar para o juiz e falar, olha, o meu prazo não conta porque eu não recebi a cartinha. Quando está lá o selo do carimbo, do correio, e entregou a correspondência em determinado dia na sua residência, automaticamente passou a correr o prazo. Então, fique muito atento. Sobre as custas recursais, existe essa necessidade, conforme eu falei, porque a primeira fase foi gratuita e precisa recompor um caixa do judiciário com o recurso. Se você solicitar assistência judiciária gratuita, que é a concessão de gratuidade de justiça, você vai deixar de pagar essa custa. Mas aí você tem que estar disposto a abrir toda a sua vida financeira para o Poder Judiciário. Ou seja, você vai ter que mostrar tudo que você tem e que você não tem, o seu trabalho, carteira de trabalho, olerite, às vezes até imposto de renda é solicitado para comprovar que você não pode pagar a custa do recurso. Essas custas, geralmente, como eu falei em aulas anteriores, elas são tabeladas. Existe um mínimo e um máximo. E nesse meio tempo, nessa janela de intervalo aí entre o piso e o teto, é um percentual do valor da causa. Por isso a necessidade de você sempre adequar o valor da causa correspondente para você também, se der um revés, chegar nesse momento, não pagar custas demais. Suponha que você contratou o advogado, fez o recurso e o advogado te mandou o boleto das custas para você pagar e você não pagou. O que acontece? Seu recurso vai ser reconhecido como deserto. Ou seja, você cumpriu o prazo, mas não pagou as custas. Se você não teve a gratuidade deferida para poder o recurso continuar tramitando, ele vai ser julgado deserto. Quando eles falam recurso deserto, é justamente porque você não pagou. Ele está o quê? Seco de dinheiro. Não foi pago as custas processuais. Como funciona o julgamento de recurso? Quando o advogado protocola a sua petição do recurso inominado, com as razões de impugnar e tudo mais, para ser analisada, ela vai ser feita por uma turma recursal. As turmas recursais, como eu falei, elas podem ser temáticas e elas sempre são compostas por 3 desembargadores. Caso algum saia de férias, o Tribunal de Justiça convoca uma pessoa para o lugar dela para não parar os trabalhos e justamente precisa de 3 pessoas. Os recursos eles são ganhos por
por maioria, você precisa de 2 votos para poder ganhar o seu recurso, para ele ser julgado, provido, conhecido e provido, né? Precisa ser conhecido também. Se você não pagou as custas, ele não é conhecido e é julgado deserto. Então é feito por uma turma recursal com 3 desembargadores. Geralmente, ele é distribuído para um desembargador, é por sorteio, então sempre vai para o desembargador A, ou para o B, ou para o C, e aí ele é responsável por fazer o relatório e pedir um dia de pauta de julgamento, chamada também de sessão de julgamento. Na maioria das vezes, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele transmite ao vivo a sessão de julgamento das câmaras cíveis, criminais, das turmas recursais, pelo YouTube. Então você pode acompanhar se nesse dia foi. É um pouco cansativo, se você ainda não tem prática sobre isso, valeria a pena antecipadamente você assistir algumas sessões no YouTube, geralmente entre 4 e 5 horas de duração. Mas se você pega uma sessão gravada, você pode ir adiantando. O problema é que no adiantamento ali você não sabe quando o seu recurso vai ser julgado, porque é muito rápido a leitura do número do processo e o nome das partes, e você não sabe em que momento que entrou o seu. Então, se você for assistir, muita paciência e assista, nem que seja um pouco por vez, mas continue de onde parou sem avançar, porque você vai saber se o seu processo ele foi pautado para determinado dia. Vou dar o exemplo do Estado do Paraná. No Estado do Paraná, ele é pautado para a semana, ou seja, entre o dia 10 e o dia 15, que foi agendada a sessão. Então, ele pode ser julgado em qualquer um desses dias. Então, fique atento se o seu processo, por exemplo, caiu na primeira turma recursal, tente descobrir quais são os dias de sessão dessa turma recursal. Se é na segunda, na quarta e na sexta, ou se é na terça ou na quinta, ou se são todos os dias mesmo que tem julgamento, porque pode acontecer do seu processo estar em pauta para o dia 10 e ele ser cancelado e movido para a sessão seguinte, por várias razões. Pode acontecer de chegar muita gente para fazer a sustentação oral no tribunal, ou até telepresencial, na modalidade virtual, e ele sempre tem preferência. Quando o advogado não faz a sessão, a presença na sessão para poder fazer a sua sustentação oral, esse processo ele pode ficar para segundo plano. Dá-se preferência aos advogados que estão ali aguardando a sessão, os advogados ficam também aguardando com paciência o seu momento de ingressar na sala de audiência para poder fazer a sustentação oral. E nada mais é do que você explicar oralmente o motivo do seu recurso, de chamar a atenção dos desembargadores para onde está o ponto já controvertido, que você não consegue trazer um clareamento de ideias somente de forma escrita. E para que eles se atenham também que, olha, o objeto é esse, nós estamos discutindo isso, a sentença agiu errado, vocês, desembargadores, já analisaram o caso de outra forma. E é isso que a gente está buscando aqui, que o seu caso, o nosso caso apresentado aqui, o nosso recurso, seja julgado de acordo com a coerência, com a ordem de precedentes deste tribunal. E aí é isso que basicamente é uma sustentação oral. É o advogado chamando a atenção para que seja analisado o recurso conforme base dos precedentes da turma recursal. Nesse caso, há a possibilidade de avaliação das provas e dos fundamentos jurídicos, não que ela já não foi feita. Quando é apresentado o relatório, todos os desembargadores já sabem o que está acontecendo, já sabem o que o autor alegou, o recorrente e o recorrido, sabem do que se trata o caso e aguardam. No dia da sessão de julgamento, o relator faz a leitura do voto dele, como que ele está votando esse caso, se ele vai votar pela manutenção da sentença ou pela reforma e explicando o erro. Seguidamente passa para o segundo relator, na verdade não é o segundo relator, o segundo desembargador, que vai concordar ou não. Se ele não concordar, ele vai dar as razões dele de não concordar com o processo, porque ele também vai fazer o voto dele. Se o voto for no mesmo sentido, ele não tem necessidade de ser lido naquela sessão, ele só apenas concorda com o relator e passa-se para o terceiro desembargador. Ali já deu 2-0, não importa muito o resultado do terceiro. O terceiro ficou, como chama-se, voto vencido. Então ali você já tem uma noção se você ganhou seu recurso ou perdeu. Após a leitura do voto pelo primeiro relator, a pessoa que fez o relatório, que é o responsável por pedir a pauta e pôr a mesa de julgamento, aí seguidamente que entra o advogado para poder fazer a sua sustentação oral. Depende do primeiro voto do relator, ele vai concordar e reforçar, dependendo se o voto for contrário, né, pela manutenção da sentença, ele vai expor as razões dele para tentar convencer os outros dois que faltam. E é nesse momento que pode o jogo ser virado. Então, por isso que é uma coisa mais técnica, mais formal e exige o advogado. Quais são os possíveis resultados do recurso? Bom, a sentença pode ser mantida, é um risco, por isso que você precisa fazer uma análise prévia. A decisão pode ser parcialmente alterada. Suponha que você entrou com um recurso porque você perdeu o seu pedido de dano material e o do dano moral. E nesse caso, os
desembargadores reformaram a decisão de primeiro grau para entender que houve sim a comprovação do dano material, mas entendem que não houve o dano moral. Então ela pode ser parcialmente procedente. A sentença também pode ser totalmente reformada. Ou seja, se você perdeu, você pode virar o jogo no tribunal e ganhar. Triste do recorrido, né? Do apelado que tinha ganho e agora já não tem mais nada. E também, dependendo da situação, se o advogado analisou que houve uma nulidade no processo, é o momento adequado do recurso onde ele vai dizer que houve uma nulidade e o processo precisa ser anulado e voltado até a instância inicial para poder dar uma nova decisão ou para sanar todos os atos que foram contaminados com essa nulidade. Ou seja, se houve uma falha na citação, vai voltar o processo até o ponto zero de partida. Já vi bastante coisas acontecerem porque não houve uma análise adequada por parte dos servidores, do juiz, em verificar que realmente a parte não morava naquele endereço. A carta de citação foi recebida, quem recebeu tinha o mesmo sobrenome, mas aquela pessoa nunca morou ali, não tem relação parentesca, não tem nada. E aí chegou lá na fase de execução do processo. E aí o réu apareceu no processo, informou para o advogado, porque nesse caso precisaria de um recurso, e fez um recurso pedindo a nulidade até a citação, já comprovando, eu nunca morei ali, sou eu, o réu, exatamente, mas eu não tive o direito de defesa. Então é uma nulidade, é uma possibilidade de anulação da decisão para retornar o processo até o ponto de origem. Nesse caso, como ele apareceu no processo, ele já vai ser devidamente citado e não precisa mandar mais a cartinha, mas os atos retroagirão até o ponto da nulidade, tendo que ter novamente a conciliação, a instrução, a sentença, tudo que foi feito até então será cancelado, anulado, então muita atenção. Se você percebeu no seu processo que pode haver uma nulidade, já informe, porque é do seu interesse que o processo não seja anulado. Veja, às vezes acontece uma situação de 1 ano e meio e voltar tudo, aí é para você ficar pensando o porquê que ninguém te falou nada. Bom, estou te falando, agora você tem esse conhecimento. Então fique atento, você não vai ganhar o processo a qualquer custo, você vai ganhar se você tiver direito, não atropelando direitos da outra parte, porque como eu disse já em outras aulas, uma hora você pode ser o réu, e você também vai querer que o processo seja respeitado. Então a regra é para todos, não é para um, não é para beneficiar ninguém, a regra é para trazer um jogo justo e equilibrado. O que acontece após o julgamento do recurso? Bom, após esse julgamento do recurso, se não houver nenhuma nulidade ou nenhuma violação de direito constitucional, não cabe mais recurso, porque o único recurso que cabe a partir daí, não existe a terceira instância, que seria o STJ. Nesse caso, o STJ não vai analisar os casos que estão ali no juizado. Quem vai analisar é o STF, mas pela lei dos juizados, o STF só vai analisar recursos extraordinários, ou seja, recursos que foram julgados em desacordo com a Constituição. É muito difícil entrar com um recurso e também, às vezes, as questões são ordinárias, ou seja, são com base na legislação e não com base na Constituição para serem violadas. Salvo, por exemplo, o devido processo legal. No caso da anulação do nosso tópico anterior, se você nunca foi citado, houve a violação do devido processo legal, fez o recurso, ainda assim não foi anulada a sentença, essa é uma questão constitucional, porque o devido processo legal está previsto na Constituição. Então você tem que verificar com o seu advogado a viabilidade de entrar com esse recurso para o STJ. Claro, da mesma forma, existem prazos, tem que agir com antecedência e cautela e seja uma pessoa especialista em recursos extraordinários, porque, lembra, o juizado é a mesa das crianças, a justiça comum é a mesa dos adultos e o STF é a mesa dos poderosos. Goste ou não dessa afirmação, é assim que é o jogo. Basta ver no noticiário hoje o que acontece. Bom, encerrou-se o seu processo. Ninguém mais fez recurso, o processo transitou julgado. O que acontece? Ele vai voltar para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau vai dar o despacho dizendo, digam às partes o que pretendem, e nesse caso, quem tiver direito já pode iniciar o cumprimento da decisão. Quem não tiver direito, ele vai ser intimado para fazer o pagamento ou para cumprir uma obrigação, e também neste momento ele pode buscar uma tentativa de acordo para poder amenizar o prejuízo. Lembrem-se, todas as questões no juizado envolvem prejuízo, seja a entrega de um bem, seja a obrigação de fazer alguma coisa, seja a obrigação, a condenação a um pagamento. Todas as causas exigem um valor econômico. Por isso que você tem que analisar a possibilidade de diminuir o prejuízo e não de empurrar achando que tudo vai se ajeitar com o tempo. As coisas não se ajeitam com o tempo. Busque a outra parte se for o caso, mesmo que você seja a parte autora. Se você já acredita que a parte pode ser insolvente, que não vai ter um sucesso para receber, que essa execução pode durar às vezes há quase 2 anos, entretanto vai e volta com pedidos de penhora, até ele ser arquivado, ele vai ser extinto se não encontrar bens.
bens, que é um risco real. Será que vale a pena esperar 1 ou 2 anos ou fazer um acordo e facilitar para o réu pagar essa dívida em 10 vezes, 12 vezes, se for o caso? É uma questão a ser analisada. Como já falei em outras aulas, não é muito justo com o credor, com quem ganhou o processo, mas o credor precisa ser inteligente, precisa agir com a razão e falar: eu vou ficar 12 meses sem receber, talvez lá daqui a um ano eu consiga penhorar alguma coisa. E ainda assim vai ter recurso para impugnar a penhora, vai questionar valores e tudo mais. Ou eu prefiro receber em 12 meses parcelado e não falamos mais nisso. Com certeza, receber parceladamente não é o adequado, não é o justo, mas às vezes é a forma mais inteligente de você sanar o problema. Porque se chegar e passar um ano e não foi encontrado bens, o processo é arquivado, você ganhou uma certidão de crédito, você vai poder protestar ela. Tem muitos devedores que agem dessa forma, vão se esquivando, tem bens em nome de terceiros. Esse risco precisa ser analisado por você. E após o início da fase de cumprimento da decisão, que seria o cumprimento da sentença, também existe uma possibilidade excepcional de novas medidas judiciais, como por exemplo, você começou o cumprimento de sentença e houve uma nulidade, e a pessoa pode fazer um mandado de segurança para tentar anular o processo e voltar a estaca zero. Então, existe várias coisas, detalhes técnicos, e nesse caso exigiriam um advogado para poder fazer uma atuação. Então, como eu falei, nós temos nesse curso, quando ela é de competência sua, que você pode atuar, vamos ser mais detalhistas. Agora, quando envolve a outra parte, será uma parte mais conceitual para você entender como que o advogado vai trabalhar, como é que ele pode te auxiliar, o que você deve esperar e como você pode estar, mas para você ter uma ideia de como é que a máquina funciona. Dito isso, quando que não pode ser vantajoso você recorrer? Bom, custo financeiro, obviamente. Você foi condenado a pagar R$1.000, obviamente vai te custar mais do que R$1.000 você recorrer. Por que digo isso? Porque só de custas processuais podem chegar a R$500. O advogado, não sei, não posso falar por outras pessoas, mas você pode consultar a tabela de honorários dos advogados na página da OAB de cada estado onde você reside. Lá vai ter o valor do custo de um recurso inominado. Então você pode já somar dois valores de custas e mais o advogado, e ainda tem aquele risco de ser condenado à sucumbência do processo. Então, se você foi condenado a R$1.000, de todo o coração, é mais fácil você pagar isso em 10 vezes, sem juros, do que você gastar mais do que isso só para tentar reverter uma decisão que vai ser mais prejudicial para você. Vale mais a pena pagar a sentença, por mais injusto possa parecer. Aqui você não está mais agindo com a justiça, você está agindo com a inteligência. E afinal, ninguém está rasgando dinheiro à toa. Se você está num curso de juizado especial, é porque você já não tem a condição de contratar um advogado. Esse curso é especificamente voltado para a defesa cidadã. Então você precisa ponderar e analisar, ser mais razoável nas suas decisões do que agir com o impulso. Então os custos financeiros podem ser uma desvantagem de você recorrer. Além do mais, tem também o tempo prolongado do processo. Ainda haverá fase de recurso, depois volta para fazer cumprimento de sentença, e tudo isso vai aumentando o custo inicial. Por exemplo, correção monetária vem desde a data que o juiz estabeleceu na sentença. Ela pode ser da propositura da ação, do dano efetivo ou do orçamento. Os juros de 1% podem fazer a dívida subir exponencialmente, e ela é desde a citação, desde quando você tomou conhecimento do processo. Aquele valor da sentença é dali para cima. Se você botar mais tempo para você tentar resolver a situação, a conta fica mais cara se não der certo. Então essa é a conta real que você precisa fazer, e não só acreditar cegamente que o recurso vai dar certo. O recurso ele pode dar certo, como pode não dar. Por isso exige uma análise técnica antes de viabilidade financeira, se vale a pena o custo-benefício. Baixa probabilidade de modificação da decisão. Suponha, você pegou a decisão, leu, entendeu, buscou o advogado falou: olha, a chance é muito pequena. Analise se não vale a pena, nesse tempo do recurso, entrar em contato com a outra parte para tentar fazer um acordo. Porque se você já tem uma ideia mais ou menos de que não vai ser reformada, você até pode usar de poder de barganha quando você estiver negociando, falar: poxa, se a gente não fizer um acordo, eu vou ter que fazer o recurso. Você planta uma sementinha na cabeça da outra pessoa que estava resistente, que queria receber à vista, e o recurso pode demorar. E às vezes, fazer o acordo pode acabar antes mesmo de ser julgado o caso. Existem estratégias na negociação. Você tem que aprender isso ao longo da vida. E essa outra opção, outra análise que você precisa fazer, se vale a pena ou não recorrer, é essa avaliação estratégica do caso. Quanto vai me custar? Você tem que perguntar isso. Custou mais? Não vale a pena. Ficou 0 a 0? Não vale a pena. Por mais que vai ficar 0 a 0, lembra, tem correção monetária
e a incidência de juros mensais. Tem aquela possibilidade que o juiz vai te intimar para fazer o pagamento e ele é à vista e você não tem o valor para depositar no processo, virá uma multa processual de 10%, a conta já vai aumentando e assim vai. Então essa análise, essa avaliação estratégica, se você fizer antes do trânsito em julgado, pode ser que compense mais não recorrer. Entenda, às vezes você foi condenado em R$ 1.200, mas o custo vai ser R$ 1.000, você em tese ficaria numa vantagem de 200, mas ao longo do tempo, com a correção e os juros, aumentaria o valor. Então, são bastante contas envolvidas que você precisa analisar. Qual a diferença entre discordar da decisão e ter um motivo jurídico para recorrer? Bom, o recurso ele exige fundamento legal, ou seja, você precisa fundamentar o porquê a sentença errou. Não simplesmente pegar o seu pedido inicial, colocar como recurso e pedir para reanalisar dizendo que o juiz errou. Não, é necessário que você aponte os erros do juiz, que diga que aquela prova não foi analisada adequadamente, que a sua tem uma força maior e peça a reforma. Bom, aí a insatisfação pessoal, ela não é suficiente. Por exemplo, você tem convicção que não é justo a sentença que você recebeu. Suponha, uma multa de trânsito. Você acredita, olha, não é justo que eu tenha recebido isso aqui porque eu não estava conduzindo com o celular. Não estava falando ao celular, porque não é minha prática e meu carro tem Bluetooth, eu passo, se receber uma chamada, eu atendo ali pelo volante e falo normalmente sem estar com a mão no celular, ou concentrado no trânsito, mas mesmo assim recebeu uma multa. Isso é uma insatisfação pessoal. Agora, só ficar insatisfeito e não gostar do resultado não é suficiente para você reformar essa decisão. Não é suficiente para você conseguir reformar administrativamente aquela imposição daquela multa. Se já não é administrativo, imagine no judicial. É muito menos possível e provável que você, simplesmente por discordar da sentença sem apontar onde ela errou, que você vai reformar ela. Por isso exige a técnica. É necessário que você demonstre o juiz errou porque ele não analisou essa prova adequadamente. Veja, o juiz errou porque ele não considerou que ao longo dos anos do negócio jurídico, que é o objeto do processo e é o que eu estou atacando aqui, ele não reconheceu que eu fiz pagamentos parciais, ele me condenou num valor inteiro. Aí sim pode ser que vale a pena, porque se o juiz deixou de desconsiderar alguns comprovantes de pagamento que você apresentou, a condenação já não é mais aquele valor inicial, ela vai ser reduzida consideravelmente. E por mais que não seja reduzida muita coisa, ainda assim será menor do que deixar como manter como está, mesmo pagando custos de recurso e de advogado. Então, entenda a diferença, que uma coisa é discordar da decisão e a outra coisa é ter um motivo jurídico para recorrer dela. E é justamente o motivo jurídico que faz as revisões judiciais, se você apontar adequadamente. Suponha nesse exemplo que eu dei, da desconsideração do juiz por parte dos pagamentos parciais que você fez. Na fundamentação, o juiz ter reconhecido que houve o pagamento, mas nesse caso ele desconsiderou o pagamento porque não havia assinatura do credor nos recibos, era só um papel unilateralmente preenchido e não tinha como apurar se foi efetivamente recebido ou não tendo outra confirmação de prova que a pessoa recebeu, ele reconheceu a sua prova, ele analisou a sua prova e ele desconsiderou por um motivo. Então não basta, por exemplo, nesse caso, falar sobre os recibos de pagamento, que ele desconsiderou os seus pagamentos, quando ele já fundamentou sobre isso. Possivelmente a sentença vai ser mantida em segundo grau. Então entenda, uma coisa é discordar, a outra coisa é ter motivo jurídico. Qual a importância da análise técnica antes de recorrer? É avaliar as provas, verificar os fundamentos jurídicos, consulta a profissional qualificado, vai fazer tudo isso para você. Não é você mais nesse caso, está saindo da sua competência, da sua atribuição como autor ou réu que se defendeu sozinho. Quando você vai buscar o advogado para poder fazer o recurso para você, quem faz a avaliação das provas é o advogado. Quem vai verificar o fundamento jurídico da sentença é o advogado. Ele vai buscar de você apenas o seu ponto de vista e o que te levou a fazer e o que você entende de incorreto. Passou essa etapa, essa entrevista inicial, ele vai fazer a análise do seu caso e depois vocês marcam outro agendamento, o tão logo possível, justamente porque o prazo estará correndo, você não pode ficar parado ou deixar para marcar na semana seguinte, até porque você não poderá agir de buscar uma segunda opinião se você não ficou satisfeito com a primeira. Então, ele que faz toda essa verificação para você e vai te apontar onde está a probabilidade de sucesso do recurso ou não. Então, a sua conversa daí então com o advogado é você somente avaliar os riscos e benefícios de um recurso. A análise técnica já vai ser feita pelo advogado. Então, tome cuidado em recorrer por impulso. Não dê a resposta imediata para o advogado se você não concorda com ela. E o advogado te apresentou um parecer, te apresentou um ponto de vista dele de que o teu recurso tem baixa probabilidade de reforma. Leve essa informação para casa, estude, analise, processe a informação e aí depois você diga se você vai recorrer ou não. Aí você terá um pouco mais de convicção ou até apontar para o advogado um caminho alternativo. Essa seria uma boa estratégia.
consequência da interposição de recurso. Bom, inicialmente, quando você interpõe um recurso, ele suspende a execução, ou seja, não começa a fase de cumprimento de sentença. Ela vai ficar para um segundo momento. Afinal, a causa ainda está discutindo. Então, o processo que estava em primeiro grau ficará suspenso até que seja decidido a decisão de mérito. Outra consequência é a ampliação do tempo do processo. Suponha, você fez um recurso, demorou, você era o réu que havia perdido a fase inicial e aí veio uma condenação um pouco mais alta e essa prolongação do processo vai aumentar o custo, porque desde há muito, desde a citação, desde o valor de um orçamento ou desde o valor do desembolso gasto pela outra parte, já está vindo corrigido. Atualmente, no ano de 2026, quando esse curso está sendo lançado, a taxa Selic é 15% ao ano, ou seja, só de correção monetária isso dá mais de 1% ao mês. Agora imagine um escalonamento dessa correção ao longo do tempo. Então não é raro que as condenações acabem ficando mais caras ao final. Corra para solucionar o problema e não só para ter razão. Ter razão é muito bom, mas se ela puder custar o menos possível para você, acredito que possa ser melhor ainda. Bom, outra consequência de interposição do recurso é a possibilidade de reforma da decisão. Suponha que você é autor ou réu e você não teve o prejuízo. Quem teve o prejuízo foi outra parte. A outra parte fez o recurso. Uma das consequências do recurso é que a reforma seja ocorrida. Bom, é comum. Você ganhou na primeira instância e o jogo virou na segunda e você perdeu. Isso pode acontecer. Então, se você estiver na parte contrária e não foi você que fez o recurso, você também precisa contratar o advogado para colocar as contra-razões e também é uma peça técnica. Contra-razões do recurso quer impugnar, ele irá impugnar tudo que a outra parte está dizendo no recurso e vai reforçar o entendimento da sentença. Entendeu como que é o jogo? Quem perdeu, recorre, mas a outra parte também vai se manifestar, também vai dizer negativo. O recurso não tem que ser provido porque a sentença acertou e ela acertou por esses motivos. As argumentações do recurso sobre esse ponto e esse ponto foram devidamente combatidas, elas estão adequadas com as provas estão no movimento número X e é isso que é a peça técnica do seu recurso. Inclusive, se você contratou o advogado para fazer a sustentação oral, ele também vai, como parte contrária no recurso, manifestar oralmente na sessão de julgamento o porquê que a sentença tem que ser mantida. Então essas são algumas consequências. Não só há consequências para quem recorre, mas para quem é o recorrido também pode ter consequência. O jogo pode virar. Não é porque você ganhou a sentença que você não pode perder no acórdão. Agora vamos falar sobre a responsabilidade do recorrente. O recorrente ele não pode inventar no recurso e nem trazer uma inovação recursal. Ou seja, quando ele não pode inventar no recurso, ele tem que trazer apenas os argumentos que já foram trabalhados dentro do processo. E complementando, ele não pode fazer uma inovação recursal. Esse é o nome técnico que se dá para quando você leva uma outra situação para ser julgada. Se essa questão não foi julgada ou analisada no primeiro grau, o que vai acontecer? Os juízes não vão conhecer dela, porque não houve oportunidade de contraditório no primeiro grau, não houve oportunidade da conciliação, não houve a oportunidade de trazer testemunhas para impugnar essa informação. Por isso que é muito importante você analisar e sintetizar o seu conteúdo, justamente logo na petição inicial e na contestação, porque depois você não pode trazer alegações novas ou mudar de tese durante o julgamento. Isso é uma inovação recursal. Então, por isso que você tem que apresentar sempre os argumentos que já estão no processo, os argumentos verdadeiros. Outra responsabilidade de quem está recorrendo é evitar recurso meramente protelatório. Por que isso? Os juízes percebem quando a parte só quer recorrer para ganhar tempo, e isso pode trazer para ela uma sanção processual. Recursos que são meramente protelatórios, ou seja, meramente para ganhar tempo, são punidos com uma majoração de sucumbência ou até uma multa processual. Veja, a justiça já reconhece que existem recursos que são simplesmente recursos meramente recursais, que são feitos não somente para ganhar tempo, ou seja, para retardar o processo. Lembra que eu falei que existem perfis de pessoas que são desta forma, que não querem resolver problemas e que empurram problemas? É para isso que existe essas fundamentações legais. Então, evite que o seu recurso seja meramente protelatório. Eu sei que você discorda da sentença, eu sei que você não tem condições de fazer um pagamento, mas você precisa aprender a ser um solucionador de problema, resolver as coisas, porque isso te liberta de correntes que vão te manter abaixo do radar, no submundo, por exemplo, e nunca vai estar tranquilo em ter um bem no nome, nunca estará tranquilo em fazer uma declaração de imposto de renda correta. Uma coisa é você não ter condições, outra coisa é você querer agir com um jeitinho brasileiro. É isso que precisa ser mudado na sociedade. De toda forma, evite o recurso meramente protelatório, porque ele vai causar uma sanção mais gravosa. E, ao longo do decorrer do tempo, você pode, de repente,
receber uma herança. O que vai acontecer? O credor vai penhorar o seu quinhão. É plenamente possível. Respeite as regras processuais. Bom, o que é o respeito às regras processuais? Falar na sua vez, interpor os recursos dentro dos prazos, evitar movimentações no processo, petições incidentais, tão somente para tumultuar, fazer pedidos de urgência que não são urgentes. Basicamente é respeitar as regras do jogo. Ou seja, você fez o recurso, vai sair a data de julgamento. Se o seu advogado foi contratado para fazer sustentação oral, ele vai se habilitar para informar, justamente para uma ordem de oitiva, né, ordem de julgamento no tribunal. Os processos que não terão sustentação oral, eles ficam em segundo plano, e justamente por isso eles podem acabar sendo designados para outro dia, justamente porque não deu tempo, todo mundo naquele dia fez sustentação oral, e acaba desequilibrando a pauta, pois os desembargadores preveem que entre cada julgamento na sessão do tribunal vai durar determinados minutos, e quando entra o advogado, ele tem o uso da palavra por um determinado período. Se ele usa toda a palavra dele, eles têm que fazer um cálculo para cima. Mas tem advogados que usam a palavra por 5 minutos apenas, então antecipa um pouco. Então eles têm uma média inicial, por isso que eles precisam fazer essa organização interna para a sessão de julgamento. Quais são os erros mais comuns que você deve ficar atento na fase recursal? Primeiro, perder o prazo. Perdeu o prazo, acabou a sua chance de recurso e não tem mais o que fazer. Esse é um erro mais grave possível. Por exemplo, fique atento se você vai receber uma carta de intimação, se ela chegou para você, consulte o processo. Se a carta não chegar, não quer dizer que você já não vai ser intimado. Verifique o número do objeto com a secretaria do cartório para consultar via correio se o carteiro já constou como entregue, ou se ele foi na sua residência e não localizou ninguém, ou se ele não localizou o número da sua casa. Fique atento, nunca perca o prazo recursal. Esse é um dos maiores, como eu disse, uma das maiores responsabilidades do advogado é nunca perder um prazo, não só recursal, mas qualquer prazo, o prazo da contestação, o prazo da impugnação de alguma prova, qualquer prazo. Então, veja, a justiça não anda porque o advogado está demorando. Negativo, o advogado tem o prazo dele. Então agora sinta como que é a responsabilidade do prazo. A mesma que você sentir para fazer o recurso é a mesma que o advogado sente todos os dias, ele não pode perder prazo de jeito nenhum. Outra coisa, ignorar a necessidade de advogado. Você não contratar alguém especialista no seu caso para poder te dar um parecer técnico para ver se vale a pena ou não. Outro erro mais comum, não pagar as custas do recurso. Não posso dizer que seja um erro em si, porque se a pessoa tem o valor, ela paga o boleto do tribunal e tramita o processo. Mas é mais, acredito que às vezes por falta de capacidade financeira que a parte deixa de pagar. Só que nesse caso, se for já o seu caso, já diga para o seu advogado que você não tem condição de pagar as custas do processo, e ele já vai te solicitar um monte de documentos que devem ser apresentados à justiça para comprovar que você não consegue pagar aquela taxa do processo. Não dá para você apresentar um salário de R$5.000 e não falar que não consegue pagar uma taxa recursal de 400 e pouco. É um pouco menos de 10%. Você vai ter que apresentar despesas, às vezes, de R$5.000 para poder comprovar e falar assim, olha, eu ganho 5.000, mas eu gasto os 5.000. Ou seja, como eu falei em outras aulas, você precisa abrir a sua vida financeira para o juiz. Será que isso é viável? Será que isso é pertinente? Será que isso é interessante para você? É uma situação que você deve analisar juntamente quando você já buscar o advogado para poder preparar o seu recurso. Outro erro comum, apresentar o recurso sem fundamentação adequada. Geralmente isso acontece porque você deixou para procurar o advogado no último dia do recurso e ele não teve tempo de analisar adequadamente o seu caso, de pesquisar a jurisprudência, de fazer uma estratégia recursal, e ele acaba reiterando o que você disse no pedido inicial. Não basta atribuir a culpa para o advogado, porque às vezes ele está no meio de um recurso que ele está fazendo que é importantíssimo para aquele dia e você já chega com outro recurso para ele fazer. Temos que ser sinceros, não há tempo adequado para fazer um bom recurso, porque inicialmente só a entrevista com o advogado já tomaria no mínimo umas 2 horas para entender o seu caso, ver o seu ponto de vista, ler a sentença juntamente contigo, abrir o processo, olhar o processo, analisar as provas, explicar para você se é viável, se não é viável, e ainda assim você pode querer insistir e o advogado fala, olha, vai te custar um pouco mais caro do que é para hoje. Eu tenho até meia-noite para poder fazer o recurso, porque é quando você pode fazer o protocolo judicial no sistema eletrônico. Então você está exigindo que o advogado fale assim, ó, trabalhe para mim aí até lá. E por que o seu caso é mais importante do que o recurso que ele já estava fazendo? Ele precisa terminar uma coisa para começar outra. Então, um dos grandes erros é um recurso sem uma fundamentação adequada. Não que seja um mau recurso. Quando falamos em fundamentação adequada, isso quer dizer uma tese viável para virar o jogo. Não uma tese só por apresentar uma tese ou só por discordância do recurso. Outro erro comum é recorrer pelo impulso emocional.
pessoal, ou seja, você não gosta da pessoa, houve rusgas na audiência de conciliação, vocês discutiram na audiência de instrução, um chamando o outro de mentiroso, falando alguma coisa que a outra parte pode não ter gostado, e aí, claro, não dando acordo, o juiz não tem como dar empate no processo. Uma das partes irá perder. Se você perdeu, um dos erros mais comuns é levar isso para o seu recurso, ou seja, recorrer só por um motivo, um impulso emocional. O recurso pelo impulso emocional, ele tem uma grande chance de dar errado, porque você está levando a pessoalidade para o processo e não a técnica. Você tem que usar estratégia, você precisa ser inteligente, você precisa ser mais esperto que a outra parte. Às vezes buscar o acordo, como já dei no exemplo anterior, sai mais barato do que você simplesmente querer ter razão, só para inverter o jogo e jogar na cara da outra pessoa. Não é para isso que o judiciário existe. Ele vai fazer o que ele está nas suas atribuições. Ele vai dar a sentença de mérito, conforme o caso for apresentado, ele vai dar o recurso, conforme o recurso for apresentado e conforme as provas do processo, ele vai analisar se o juiz agiu adequadamente ou não. Esse é o trabalho dele, não para satisfazer interesses pessoais. Então analise. Recorrer por impulso geralmente dá ruim. Relação entre recurso e a segurança jurídica. Bom, existe, claro, quando você apresenta o seu recurso, possibilidade de uma revisão. Isso é uma garantia de justiça. Está previsto na Constituição o duplo grau de jurisdição, ou seja, não é uma decisão monocrática, né, de apenas um juiz que vai definir a sua vida. Para todos os tipos de recursos, seja de qualquer matéria que for, qualquer tribunal, qualquer competência, ela garante a você o duplo grau de jurisdição. Isso é para garantir o acesso, a sensação de justiça que é trazida, além da Constituição, dos outros códigos, das outras leis e tudo mais, até pelo ordenamento internacional, direitos humanos. Entretanto, essa limitação recursal garante uma estabilidade das decisões. Entenda o quê? O que é a limitação recursal? É que não é o cidadão que faz o recurso, é o advogado. E ela busca garantir, quando eu falo assim, da estabilidade das decisões, é que o advogado que já tem prática jurídica, ele já sabe como o tribunal está agindo em determinados casos. Então ele busca trazer aquela segurança jurídica, trazer a atenção das partes, que são todos os envolvidos, né? A parte autora, a parte ré, os juízes, aquelas decisões precisam ser estabilizadas. Ou seja, não pode, durante a análise inicial do seu caso, você tem uma probabilidade de ganhar porque o tribunal decide de um jeito. Não pode o tribunal simplesmente começar a mudar de decisão ao sabor do vento. O que é isso? Por exemplo, está ocorrendo uma pressão popular porque não concordam com determinada situação. Aí o tribunal vai e julga para agradar as pessoas e não com base na lei ou buscando uma estabilidade e segurança jurídica. Aí, daqui a 6 meses, o tribunal inverte a decisão dele e começa a decidir de outra forma porque ele entende que a população está insatisfeita e ele tem que dar uma resposta para a sociedade. O papel do judiciário não é esse. Quando o judiciário entra nessa esfera, ele está dando decisões políticas e não decisões técnicas. Então, por isso que é necessário o advogado para sempre trazer de volta o tribunal aos eixos, para manter a estabilidade das decisões, para trazer uma previsibilidade. Porque em determinados casos, hoje, quando você chega para falar com um advogado e expõe a situação e pergunta, doutor, qual a nossa chance? Ele fala 50%. Se ele te disser 50%, é porque está muito instável as decisões, não há uma segurança. Tribunais estão, sim, mudando as decisões. São pessoas, são seres humanos, sociedade evolui e as decisões não podem ficar engessadas para sempre, mas elas precisam ter uma estabilidade por um longo período e não mudar ao sabor do vento ou conforme o humor dos cidadãos. E essa segurança jurídica, né, a relação entre o recurso e a segurança jurídica, ela garante o equilíbrio entre o direito de defesa e o encerramento do processo. Ou seja, nenhum processo ele é encerrado abruptamente ou impositivamente. Ele é encerrado porque acabou a fase recursal, acabou a instância judiciária, acabou aquele serviço jurisdicional que você foi buscar. E ele precisa ser estável, ele precisa garantir que aquela decisão dele vai ser possível de executar, vai ser possível de ser cumprida. E ele vai te dar os mecanismos para você poder buscar esse direito. Geralmente, após um acórdão, um trânsito em julgado, é a fase do cumprimento de sentença, que ocorre dentro do mesmo processo que você já tinha aberto. Sempre, claro, mesmo no cumprimento de sentença, garantindo o equilíbrio das partes e o direito do contraditório, porque às vezes você pode errar no seu cálculo, pedir a condenação da outra parte para pagar determinado valor e ela tem o direito de dizer se o seu cálculo está correto ou não e apresentar ao juiz o cálculo correto e depositar essa controvérsia. Você ganhou R$1.000 e apresentou um cálculo de 1.800 e o réu, e no caso ele se transforma de réu para executado, apresenta um cálculo dizendo o correto
correto é 1.200 porque o autor errou em datas e já deposita os R$ 200, o juiz pode encerrar a controvérsia porque teve o contraditório, uma garantia de equilíbrio entre as partes. E, basicamente, claro, ele vai te ouvir antes de dar a decisão final, porque o réu se manifestou e apresentou um documento, ele vai te ouvir e você concorda ou não, vai da sua estratégia. Eu espero que você tenha compreendido como que funciona o recurso no Tribunal de Justiça, como é que ele tramita, quem é que vai julgar, como que é julgado, por que é dessa forma, a importância do prazo para você recorrer, quais são a real viabilidade de você ter argumentos para poder recorrer e ganhar o seu processo, virar o jogo. Afinal, se você está recorrendo, é porque você não está totalmente ou parcialmente satisfeito, pode ter ganhado a metade e recorrido só da parte que lhe faltou. Então compreenda a importância dos prazos, da necessidade de comprovação com mais documentos. Os únicos documentos novos que você poderá juntar ao processo são da sua condição financeira. Você não pode juntar outros documentos que faltaram na fase de instrução e poderiam ter dado uma diferenciação do resultado. Por isso exige-se a parte técnica. Sempre tome uma atitude proativa. Se você precisa do recurso, seja proativo e busque o advogado. Se você ganhou o caso e a outra parte recorreu e você entende que não preciso me manifestar, você não é obrigado a contratar o advogado, a não ser que você acredite que possa haver algum risco de reforma da decisão. Mas para isso você tem que ler o recurso da apelação, o recurso inominado da outra parte, para ver se ela está fazendo só um recurso protelatório, desprovido de provas, ou se os argumentos dela são fortes e capazes de mudar o jogo. Aí você deve sim buscar um advogado. Mas se você entender que não, você não precisa ter esse custo de contratar uma pessoa, ou se for o caso, você for uma pessoa que não tem capacidade financeira para contratar o advogado, você pode solicitar no balcão do cartório se é possível ser nomeado um advogado do Estado para poder fazer esse contra-razões de recurso. Se houver um convênio ou se houver alguma possibilidade, se no caso a Defensoria Pública não atender você nessas situações, veja se o juiz te concede um advogado dativo que vai ser remunerado pelo Estado. E aí você não perde a sua oportunidade, você não fica com esse anseio de que pode dar ruim o processo porque você não fez nada. Às vezes não fazer nada também é fazer alguma coisa. E às vezes pode ser prejudicial. Então tenha em mente que quem ganhou o processo não precisa contratar o advogado para apresentar contra-recurso. Só que é importante você analisar se é importante ou não. Então sempre analise o que diz o recurso. Muito obrigado pela paciência de todos. Estamos já quase na etapa final do curso e em breve teremos outras aulas práticas, acredito que mais duas, seria a aula de embargos de declaração, a aula prática de embargos de declaração, porque é o meio que você pode fazer como cidadão, e o pedido de cumprimento de sentença quando você tem a possibilidade de solicitar que seja executado o julgado. Obrigado e até a próxima aula.